Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Como é que a gente vai acolher essas abençoadas pessoas? Sejam bem-vindos e espero que vocês encontrem aqui aquilo que vieram buscar. Em primeiro lugar, como eu sempre costumo iniciar minhas palestras, eu nunca esqueço de agradecer ao nosso Sagrado Criador por ter contemplado a mim mais um dia de vida, porque isso poderia não ter acontecido, né? Então hoje, quando eu despertei de manhã, tive que despertar com um sorriso no rosto, cheio de gratidão, porque a gente tem mais um dia para a gente evoluir nessa oportunidade de estarmos aqui vivendo essa experiência enquanto encarnados. Espiritualidade e bom humor é uma dupla que só faz bem. Como eu gosto de procurar ser o mais didático possível, a gente vai entrar direto nos conceitos, né? Liga. Espiritualidade, essa expressão, ela remete à conexão entre o ser humano e o divino, que pode ser entendida como um conjunto de crenças e práticas que dão significado à vida. Então, quando a gente fala em espiritualidade, nós estamos falando exatamente nesse impulso e nessa conexão com a nossa divindade, o nosso sagrado Criador, que se manifesta em todos os planos. Normalmente, na correria do dia a dia, a gente às vezes esquece de reservar um tempo para a espiritualidade, para a gente fazer essa conexão que faz um bem danado. Quem está acostumado a se conectar em forma de mensagens de prece e orações sabe que isso traz um bem tremendo e uma força poderosa para a gente enfrentar o dia a dia, né? Então, o ideal é que reservemos um tempinho no dia a dia para mantermos essa conexão com a divindade que está dentro e fora de nós. E essa conexão pode ser através de uma simples prece, como eu falei, de uma conversa bem especial, sincera e com fé. Esse hábito preenche o nosso ser naquilo que necessitamos espiritualmente. E essa conexão traz benefícios, como eu falei, vamos detalhar aqui. A espiritualidade pode promover equilíbrio entre bem-estar físico, social e mental. Pode fortalecer o sistema imunológico e reduzir a inflamação, pode ajudar a controlar as emoções e reduzir o estresse, e pode promover um melhor engajamento social e autocuidado. E como é possível desenvolver a espiritualidade? A primeira coisa, para quem não conhece nada do assunto, é ler sobre o assunto, ficar informado, tá? Frequentar espaços dedicados à espiritualidade, como aqui no Centro Holístico, que oferece vários meios de você acessar e ficar bem informado sobre a espiritualidade, como os cursos que o Ricardo anunciou há pouco, né? Fazer os cursos e vivências práticas, cuidar do corpo. Esse aqui é o nosso templo sagrado, que muitas vezes é judiado, mal cuidado, né? Às vezes a gente considera apenas um acessório do nosso corpo, mas ele é um templo sagrado que nós deveríamos zelar com todo carinho, porque esse é um presente que foi nos dado para que dentro dele alojasse o nosso espírito. Então ele tem um valor tremendo, né? Praticar meditação. Praticar meditação é você desacelerar da vida frenética do dia a dia e serenar a mente para você
também se conectar com outras vibrações elevadas e ter inspirações para a sua própria vida. Contemplar a natureza. Gente, vocês acreditam que tem pessoas que moram aqui em Florianópolis e que não vão contemplar o nascer do sol? Vocês acreditam que tem pessoas que não fazem isso? E sabe quem que elas culpam? Elas culpam exatamente o sol, que aparece muito cedo. Também ele aparece ali, 6 horas da manhã, isso é hora de aparecer. Então não conta com a minha presença, aí não vão contemplar a natureza. Só tem um exemplo, eu sou madrugador e costumo contemplar quando os matizes estão se alterando no horizonte, e daqui a pouco ele aparece para dar aquele espetáculo ali. E aí daí eu coloco minhas mãos e mentalizo que aquelas vibrações de energia estão chegando no meu corpo e estão nutrindo e energizando todas as minhas células. E sabe quanto custa isso? Nada. Aí depois querem comprar remédio para energizar as células, né? Fazer orações e mantras. Gente, orações e prática de mantras é algo transformador, vale a pena estudar. A gente não tem tempo para entrar em detalhes sobre tudo aqui, estou dando só exemplos, né, de como você pode desenvolver a espiritualidade. E cada passo desse vai dando mais vontade de estar conectado e estar buscando, porque você vai vendo um horizonte de bons conhecimentos que você vai absorvendo, isso vai dando prazer e sentido e entendendo por que você está aqui. Atitudes que podem ajudar a reconhecer o seu papel no mundo, tá? Você pode participar de ações em benefício das pessoas. Às vezes tem tragédias e nas tragédias a gente vê as pessoas todas se ajudando, tendo esse impulso de ajudar. Uns simplesmente assistem, outros se colocam se desligando de tudo e se engajando na luta para ajudar quem está passando por necessidade. Ser grato, tá? Uma das coisas mais importantes que impulsiona a gente a evoluir é a gratidão, tá? Eu falei agora no início, eu agradeço por ter tido a oportunidade de viver mais um dia, e esse fenômeno aconteceu comigo e com todos vocês. Mas às vezes a gente só se levanta, vai escovar os dentes, já pensa em tomar café e tocar a vida, né? Às vezes está meio atrasado e esquece esse momento. Gente, eu faço oração todos os dias. Se der um tempo, depois eu vou revelar qual é a oração que eu faço. Praticar o perdão. Gente, praticar o perdão é um ato de amor, mas antes de ser de amor, é um ato de profunda inteligência. Porque a pessoa é dotada de muito pouca inteligência, aquela que não perdoa. Ah, mas tu não sabe o que me aprontou. Gente, perdoar é algo que vai fazer um bem tremendo para quem perdoa. E você consegue neutralizar aqueles acontecimentos que foram a causa da tua mágoa. E dialogar com Deus, tá? Quem aqui tem o hábito de dialogar com Deus, sejam sinceros, levante a mão. Quem não tem o hábito, gente, Deus não tem WhatsApp, nem precisa, tá? E Deus está disponível para dialogar com vocês desde a hora que você nasceu, tá? E não precisa intermediário, tá? Não precisa guru, nem pastor, nem padre. Você pode estar isolado no alto de uma montanha e clamar por Deus, Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Eu juro que isso é verdade. E eu juro que vocês estão perdendo essa oportunidade de se aproximar mais de uma entidade que inclusive mora, sabe aonde? Dentro de você. Porque você é filho de Deus. Você é a mais maravilhosa expressão da vida. Tá? Eu
afirmar que você é a mais maravilhosa expressão da vida, para quem está com a autoestima baixa, soa meio fantasioso, né? Mas é uma verdade. Vamos então, o bom humor. Tá? O bom humor é algo maravilhoso que eu sou um grande praticante desse hábito que me acompanha a vida inteira. O humor, ele é um substantivo masculino de origem latina. Humore significa disposição de ânimo de uma pessoa. Tá? Quando uma pessoa está animada, naturalmente ela está bem com o seu humor em alto, né? O termo é aplicado ao estado de espírito, definindo se estamos de bom ou de mau humor. E as pessoas bem-humoradas, gente, as pessoas bem-humoradas estão na cara, né? São pessoas assim com riso fácil, sabe? Quando a gente é bebê, quando a gente é criança, dizem que a gente ri umas 100 vezes por dia. Aí a gente vai crescendo, vai ficando adulto e vai ficando chato, né? Tem adulto que diz assim, eu não dou risada por pouca coisa. Gente, e tem adulto que ri por nada, sabe? Já chega rindo e já vai contaminando o ambiente com aquela energia boa. Então, olha só, vejam essas expressões aí. Gente, e você não precisa nem ter todos os dentes na boca, porque o riso é uma expressão do teu ser. Então, rir e ter bom humor, ele é para todos. Tá? Não está ligado à estética. Olha só que expressão pura e linda desse senhor aí com aquele sorriso aberto, que você vê que até os olhos dele estão rindo. Tá? Então o bom humor faz isso. Mas vamos ver os benefícios do bom humor. Ele melhora a sua autoestima. O que é autoestima? É aquele amor que a gente tem por nós próprios, não é mesmo? A autoestima elevada faz você lidar melhor com o fracasso e com suas dificuldades. Tá? Com a autoestima elevada, tu pode fracassar e que tu não é abalado, não é afetado e tira de letra. Reduz o estresse, muito importante. Tá? O bom humor para reduzir o estresse. A risada que você dá tem um efeito de catarse, aliviando toda aquela tensão, estresse e ansiedades acumulados. Além disso, quando a gente sorri, alguns hormônios são liberados, como a serotonina. Eu sou massagista, quiropraxista e eu lido com vários incômodos que as pessoas apresentam. E a primeira coisa que eu tento no meu trabalho é descontrair, fazer a pessoa rir, né? E isso ajuda nesse conjunto todo que a gente está se empenhando para aliviar as tensões e as dores, né? Tá? E quando a gente ri, a gente libera esse hormônio chamado serotonina, que é uma substância do nosso laboratório químico que faz um bem maravilhoso, né? Ajuda na resolução dos problemas do bom humor, pois nesse estado de bom humor você consegue analisar tudo com mais otimismo. Tá? A pessoa bem-humorada, ela comete menos erros, ela analisa tudo com otimismo, toma as melhores decisões e assim encontra soluções para seus problemas de uma forma menos pesada. Previne a depressão. Gente, tem um remédio maravilhoso aí para a depressão, que é esse estado de espírito de bom humor. Tá? Pois uma das causas desse transtorno é a falta de serotonina, tá? Porque o nosso corpo ele tem um balanço bioquímico muito importante. Ou você está comprometido produzindo substâncias químicas resultantes do estresse, tá? Ou você está produzindo substâncias químicas prazerosas, como dopamina, endorfina, serotonina, né? E o transtorno da depressão é a falta de serotonina no nosso corpo, hormônio que pode ser produzido por uma boa risada. Gente, de graça,
a serotonina pode ser produzida, tá? E as endorfinas também. A endorfina produzida pela risada, ela é 200 vezes mais poderosa que a morfina. Como isso? Mas a morfina é dada para pessoas que estão com dor insuportável. Eu estou afirmando isso e assim é. Tá? Depois eu vou contar um caso, mais adiante, aí, se couber um espaço, eu vou contar um caso de uma pessoa que ativou a risada depois de uma queda com fratura exposta. E o que aconteceu? Tá? Fortalece sua imunidade, melhora sua pressão sanguínea e reduz sua tensão muscular. E o bom humor é melhor que o ômega 3. Gente, outra coisa que o bom humor faz, tá? E é muito estimulante, tá? É você ter a consciência de que se você é bem-humorado e se você tem o hábito de rir, tá? Você vai produzir menos rugas, tá? Não vai andar com aquela cara de maracujá, tá? Porque o mal-humorado, ele precisa, mobilizar vários tecidos e músculos e franzir a testa, e ele está totalmente empenhado em produzir rugas, certo? Então já é uma baita de uma vantagem, tá? Uma pessoa bem-humorada, tu não diz a idade verdadeira da pessoa, é ou não é? E uma pessoa mal-humorada, tu também não diz. Tu diz que o cara tem 60 anos e o cara tem 40. Agora nós vamos entrar nesse capítulo aqui, ó. Eu acho que não tem ninguém presente aqui, mas eu vou tentar. Eu tenho um olho clínico para identificar essas criaturas, tá? O mau humor. O mau humor é um adjetivo que significa, ele já é um adjetivo, tá? O bom humor é um substantivo e o mau humor é uma qualidade investida na pessoa. Um adjetivo que significa estar irritado, zangado, agressivo, ranzinza. A gente pode até colocar assim, azedo, tá? Ou ter uma má disposição. Também definido como um estado de espírito raivoso ou irritável, que pode ocorrer com ou sem razões subjacentes. Tá? O mau humor, você sabia que tem gente que tem mau humor sem nenhum motivo? O motivo é que ele existe. E aí ele fica mal-humorado. Entendeu? O mal-humorado, por exemplo, ele olha e vê que vai chover. E ele já se indigna. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui visitar meu padrinho de batismo numa rádio lá em Bela Vista, em Ponta Porã, ali na fronteira com o Paraguai. Aí eu ia apresentar um programa de rádio, eu fiquei um tempo lá, e aí como eu estava visitando a casa dele, eu fiquei encarregado lá da gente reunir os amigos e eu ia fazer um rango. Então aí eu tinha para ele e tal, eu fui embora, caminhando pela calçada, eram uns 3 quarteirões. Quando eu termino o primeiro quarteirão e acesso o segundo, gente, um pancadão de chuva. Assim do nada, era um céu estrelado, um pancadão de chuva, caminhei assim o quarteirão inteiro. Quando eu cheguei no segundo quarteirão, nada mais, céu estrelado. Tomei um banho de chuva. Bom, eu fui rindo até em casa. Aí eu perguntei para ele, ele disse que é comum lá, umas nuvens assim, que tal, e adivinhou que eu ia passar ali, e para me testar, mas no fim aquilo foi uma comédia, né? Tá? Então, esse estado de espírito raivoso e tal pode ocorrer com ou sem razões subjacentes. É uma manifestação de humor comum e uma parte da vida humana. Há uma parte da vida humana e pode, porém, quando ocorre frequentemente, é que pode ser um problema. Gente, ter mau humor, até as pessoas bom-humoradas têm, de vez em quando. Isso é normal. Agora, se manter frequentemente mal-humorado é que é um problema. Malefícios causados pelo mau humor.
Agora eu fiz um jornal aqui, porque olha, ela primeiro prejudica a saúde mental. O mau humor pode levar a ansiedade, estresse e depressão. Porque o mau humor na sua saúde mental, ele tem uma grande facilidade de pensar negativo, de ser pessimista, de achar que não vai dar certo, né? Tu convida um mal-humorado para uma pescaria, ele diz assim, não, mas e se furar um pneu? Não, mas eu tenho step. E se furar dois? Ah, para, como é que vai furar dois? E assim, e se chover? Eu estou levando barraco. E no fim ele apresenta um monte de dificuldades, tentando apresentar o lado péssimo. Aí ele diz que é precaução. Outro ponto de afeto é a qualidade dos relacionamentos. Pessoas mal-humoradas podem ser difíceis de se conviver, tá? E isso pode afetar seus relacionamentos pessoais e profissionais. As pessoas tendem a se afastar de alguém que está sempre de mau humor, o que pode levar a uma sensação de isolamento social. O mau humor pode levar também à diminuição de produtividade. Uma pessoa mal-humorada, ela não consegue se concentrar corretamente e vai fazer com que o desempenho das atividades confiadas a ela seja abaixo da média, né? Então afeta e diminui a produtividade. O fator significativo é a saúde física. O mau humor pode afetar a saúde física, incluindo a qualidade do sono, o sistema imunológico, a saúde do coração, o sistema endócrino, tá? O psicológico, o neuro. Tá? Pessoas mal-humoradas também podem ser propensas a consumir alimentos pouco saudáveis e ter hábitos de vida pouco saudáveis. Tá? Pessoas mal-humoradas normalmente consomem o X tudo, tá? Que os bom-humorados também consomem. E tá na cara, né? Você reconhece de longe o mal-humorado. É ou não é? Enquanto o bom-humorado dá vontade de tu te aproximar e ficar amigo logo, o mal-humorado, ele já cria uma barreira. É ou não é? E aí tem alguns exemplos de algumas criaturas que não estão aqui presentes. Dados importantes para refletirmos. A OMS, presta atenção, na sua 10ª revisão do CID, do Código Internacional de Doenças, incluiu o mau humor como patologia passível de tratamento e medicação. Viram só? Na 10ª revisão do CID, o mau humor foi incluído como patologia passível de tratamento e medicação. Ou seja, esse estado de espírito, esse estado de ânimo agora é doença. Tá? Foi incluído sob os nomes de distimia e bipolaridade. Tá? Bipolaridade, bipolar, já viram falar em bipolar? Não é quem toma 2 cervejas polar. Bipolaridade, a pessoa ora está no céu azul, ora está na noite, né? Ele se altera assim ó, de uma hora para outra, é como se desse um curto-circuito. Uns dizem que dá até choque. Os mal-humorados brasileiros, não vamos falar dos argentinos, dos americanos, dos paraguaios, vamos falar aqui da nossa experiência aqui. Olha só, a OMS forneceu um dado do Brasil. No ano de 2012 foram consumidos 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. Isso era o ano de 2012. Hoje, eu fiz uma pesquisa no site, né, do Conselho Federal de Farmácia e eu encontrei esses dados. Em 2024, a soma desses medicamentos consumidos chegou a 220.389.129. Vocês viram? Vocês entendem por que tem uma farmácia em cada esquina? E às vezes tem 2 na mesma esquina. Gente,
as pessoas recorrem a produtos químicos e não usam a química natural produzida em seu organismo, que é superior a tudo isso. Tá? Os estabilizadores de humor, os tranquilizantes, os antipiléticos e tudo isso está tudo enquadrado. E olha que deu ali em 2024, 220 milhões de medicamentos consumidos. Mas essas pessoas que têm mau humor, eles certamente não leram as escrituras sagradas. Olha o que diz ali, em João capítulo 16, versículo 33, as palavras de Jesus já alertava as criaturas que iam habitar o planeta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Tem um melhor conselheiro que Jesus? Ele diz assim, vai com fé e vai surgir aflições no caminho, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? É bom humor, certo? E ele diz que com isso ele venceu o mundo, certo? Mesmo diante das adversidades, devemos ter bom ânimo e confiar que podemos enfrentar as dificuldades. Gente, nenhuma dificuldade que surge em nosso caminho é uma dificuldade que nós não podemos vencer, tá? Nós temos total condição de vencer a tudo que surge no nosso caminho. E às vezes, quando a gente não está em dificuldade, a gente cria dificuldade para a gente ficar testando e ficar craque em vencer dificuldade. Não é? Jesus não prometeu solucionar os problemas, mas aliviá-los para que possamos ter condições de levantarmos e carregá-los sem esmorecimento. Eu estou falando tanto de Jesus, mas na verdade eu estou falando de um grande amigo, baita parceiro. Jesus é aquele cara que ele diz assim, eu estou jogando a toalha, não sei mais o que fazer, mas ele te deu livre escolha, vai e te estrepa, mas se tu clamar por mim, eu te ajudarei a aliviar esse fardo. Certo? Então, Jesus é aquele parceiro, aquele companheiro que a gente não recorre. E a maioria não recorre porque não tem nele nenhuma fé, o que é uma vergonha. As dificuldades, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Quem aqui já passou por alguma dificuldade na vida, seja sincero, levante a mão. Tem gente que não levantou a mão que nem sabe o que é dificuldade, mas que maravilha, né? Mas poderão passar, e isso aí ninguém está livre porque faz parte da nossa vida. Às vezes defendemos o nosso estado de ânimo, alegando nossas dificuldades particulares. Eu estou assim porque estou passando por isso, por isso, por isso. É ou não é? Porém, ninguém transita pela terra sem dificuldades em algum momento. Nós aqui encarnamos para evoluir, certo? Nós estamos aqui numa condição de buscar a nossa evolução. E volta e meia, quando você acha que já venceu tudo, vai surgir mais coisa no caminho. Tá? Devemos aceitar nossos problemas como fatores passageiros, buscando retirar deles os possíveis benefícios. Ser uma companhia bem-humorada não tem preço. E quando nós estamos mal-humorados, apresentamos a fisionomia sombria, carregada, amargurados com tudo e com todos, nos apresentamos agressivos, chegando a desprezar os que nos cercam. Tá? Vocês já perceberam que às vezes as pessoas enfrentam algum estresse fora de casa, e quando chegam dentro de casa, descarregam na esposa, descarregam no marido, tá? Por que isso acontece? Hein? Eu acho que a pessoa é meio folgada, né? Tá? Porque assim, aquela intimidade de lidar com o outro
o ser dela está clamando para resolver aquele problema, então ele descarrega no outro. E se o outro é daquela turma de boa, do bom humor, ele não bate de frente, mas se ele é temperamento reativo, aí já dá ruim, né? E isso faz com que as pessoas queiram nos evitar, pois nossa vibração é negativa e nos tornamos desagradáveis, tá? Gente, faz algum sentido a gente se escabelar, ficar nervoso, se estressar? Tá? Eu afirmo com toda certeza para vocês que não existe no planeta Terra um ser humano mais nervoso do que eu. Porque a mesma quantidade de nervos que os meus irmãos têm, eu também tenho. E a nossa dor não vai impedir, né, do sol brilhar, da chuva cair, do dia amanhecer e a noite chegar. Tá? Você olha para a natureza e vê que tudo segue seu curso. Vem uma tempestade, depois vem a bonança, vem o tempo bom, e você fica achando que a tua tempestade pessoal não vai passar nunca. E você colabora para que ela permaneça aí, porque você não observa o movimento da natureza, e você faz parte desse movimento da natureza. Embora às vezes a dor seja inevitável, a escolha do sofrimento corre por nossa conta. Vou dar um exemplo. Uma família tem 4 filhos, tá? Todos jovens, adolescentes, e de repente dão um acidente e morre um deles, o mais novo. A reação dos 3: um fica com raiva, indignado com Deus porque deixou o seu irmão perder a vida. O outro fica deprimido, entristecido porque agora não tem mais irmão. E o outro fica indiferente, assim, coitado, o ciclo de vida terminou agora, mas a vida é assim, não é? Então, a gente reage muitas vezes, tá? E assume as consequências dos fatos baseado naquela bagagem psicológica e emocional que a gente carrega. E a irritação não resolve os nossos problemas. Tá? Só o tempo pode amenizar algumas agruras da vida. Há que guardarmos o tempo da bonança, que cesse a tempestade. Tá? E nós fomos avisados, né? Que no mundo tereis aflições. Já fomos avisados há mais de 2000 anos. Mas tem de bom ânimo, falou Jesus, né? Foi assim que eu venci o mundo. Todas as vezes que uma aflição chega em nossas vidas, nós nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa, não é mesmo? Mas logo agora, mas justo agora. Mas você está avisado faz bastante tempo que você veio a esse plano e haverá aflições. Tá? E somos sempre pegos de surpresa cada dificuldade que se aparece, como se não soubéssemos o que ia acontecer. É igual quando alguém morre. O indivíduo tem 65 anos de idade e sempre tem alguém que diz: você viu só, morreu de repente. De repente não. Gente, ele levou 65 anos para morrer. Olha só, levou 65 anos para morrer. Então não foi de repente. Aí o cara morre com 30 anos. Tá? Morreu de repente. Não, ele levou 30 anos para morrer. Tá? Esse é um curso natural da vida. Para que a gente entenda que depois que você nasceu, só falta morrer. É, não é? Depois que você nasceu, só falta morrer. Porque às vezes a criatura encarna e tem 2 mesinhos de idade e morre. Isso acontece muito, né? Às vezes morre lá no útero. Ciclo encerrado. Tá? Nasceu, só falta morrer. Como reagimos com o que nos acontece? Em geral, as pessoas se deixam envolver pelas situações do cotidiano, muitas vezes reagindo com mau humor. Tá? No entanto, há um número também muito considerável de pessoas que reagem de forma bem-humorada.
O humor, então, é essa postura, né, que adotamos para lidar com a vida, com o mundo, com as adversidades e com as aflições. É a ferramenta que utilizamos na nossa esfera mental para lidar com o que é externo e com o que é interno. Terapia do riso. Quem aqui gosta de rir, levante a mão, por favor. Nossa, mas olha, o número é bom. Então agora nós vamos fazer uma terapia do riso, tá? Eu sei, isso eu sei, tá? Que tem muita gente que tem problema de risada trancada. Tem gente que faz muito tempo que não libera uma boa gargalhada. Ah, mas se tu conhecesse minha vida... Gente, há muitos motivos para a gente dar uma boa gargalhada. Nem que seja de si mesmo, tá? Então eu quero que você solte o riso. O riso é uma expressão emocional que não pode ser contida. Tem pessoas que têm vergonha de rir em público e que, assim, ó, quando o riso aflora, ela vai se segurando, e isso é um perigo. Porque quando você segura demais o riso, ele sai por baixo. E às vezes ele sai como uma moto com o motor falhando. Então não tranque o riso. Eu vou pedir que aqueles que têm e que pagaram caro, porque eu sei que não é barato, a chapa, que eu estou vendo os dentes brilhando aí, e essa brancura aí não é muito original, tá? Então quem tem chapa pode guardar aí, porque depois eu não vou ajudar a catar, certo? Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ensinar algumas técnicas rápidas para a gente praticar a terapia do riso e vocês levam para casa e passem para os outros, certo? Tá? Então a primeira técnica vai ser a do telefone, tá? Eu vou pedir a todos vocês, e eu gostaria que todos participassem, né? Porque quem não participar eu já vou identificar que é daquele grupinho que consome aqueles medicamentos, que é do grupo dos mal-humorados. Já deve ficar louco da vida comigo, de trazer essa ideia. O que eu tinha que me enfiar aqui? Tá? Então assim, ó, por favor, pode ser com a mão direita ou esquerda, quem é canhoto. Todo mundo com o telefone aqui? Tá? E as sílabas, eu vou dar letra aqui, porque pode, muita gente não ri a tempo, pode ser ou re, tá? Então, no 3, a gente vai liberar a gargalhada como se estivesse conversando com uma pessoa e a pessoa está te contando uma coisa muito engraçada. Gente, vocês não sabem o bem que isso vai fazer, vai desopilar o fígado, vocês vão sair daqui bem melhor. Então, combinado? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Ó, todo mundo com o telefone, tá? No 13, então, tá? 1, 2, 3. Agora nós vamos utilizar, já que agora a gente está indo para a tecnologia, nós vamos utilizar a técnica da selfie, tá? Vocês vão botar a mão aqui na frente e vão ter que liberar aquela gargalhada, tá? Certo? E aí, ó, quem não é egoísta pode abraçar a pessoa do lado para ela aparecer também assim. Ó, todo mundo aí do celular, do smartphone, pode ser iPhone, Android, pode ser. No 13 aí. 1, 2, 3, capricha!
Essa aqui, ó, é para vocês saírem daqui, ó, depois que vocês receberem o passe maravilhoso, combinado com essa técnica que nós vamos fazer agora, vocês vão sair daqui, ó, gente, rejuvenescidos. Você sabe que existe um fio dental, né? Nós criamos um fio mental, tá? Então você vai pegar o fio mental e vai atravessar aqui, ó, e vai pegando lá do outro lado, tá? E nós vamos limpar essas ideias negativas e pessimistas de derrota e tal da nossa cabeça. Nós vamos estar limpando, certo? Vamos lá então, vamos botar o fio mental aí na sua orelha, puxa pelo outro lado, pega uma boa distância. Quem está com ideia, com muito carregado, pode abrir mais. Tá? No 13 então, tá? 1, 2, 3. Essa aqui é sensacional, não podia deixar de faltar. Aí falta mais umas 6, né? Mas vamos pegar só essa aqui. Vamos fazer a terapia do boleto. Gente, você vai lá na caixinha do correio, pega o boleto e tu olha o valor. E ao invés de tu te indignar com a companhia, com a empresa, você olha pro boleto e dá risada. Certo? Vamos fazer a do boleto? Alguém já ficou de mau humor aí, né? Tem boleto para pagar amanhã, o boleto já venceu, né? Então vamos sapecar um riso nesse boleto, então. Vamos lá, segura o boleto. No 13, hein? 1, capricho. 2, 3. Então agora nós temos o quê? O que eles ganham com isso? Mais endorfina, mais serotonina, mais dopamina e um fígado desopilado, certo? Gente, quem receber um abraço de vocês vai ficar completamente energizado, tá? Opa! Voltou tudo? Ah, voltei tudo. Tem que avançar tudo. Me empolguei e me perdi aqui. Então, Deus abençoe a todos. E o recado é esse: orar em dobro e rir o triplo. Em breve nos revemos. Daqui uns 2 meses, mais ou menos.